Boa noite. O mercado de valores mobiliários, também chamado de mercado de capitais, permite o fluxo de capital de quem poupa para quem necessita de recursos para investimento produtivo, criando condições que incentivam a formação de poupança, direcionando-a para as melhores alternativas. Apesar do grande potencial do mercado de valores mobiliários cabo-verdiano, há constrangimento e desafios que se colocam a um pleno desenvolvimento do mesmo. Foi este mercado que deu o pontapé de saída e será aquele que vai encerrar esta temporada do Praça Financeira. Mas já lá vamos. Primeiro, as notícias. A Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação, a ADEI, quer garantir aos cabo-verdianos que residem fora do país e não só, o acesso a informações sobre oportunidades de grandes investimentos e pequenos negócios existentes em Cabo Verde. E para tal, quer apostar este ano na criação de uma rede de parceiros na diáspora. Com a rede de parceiros, a Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação pretende promover na diáspora cabo-verdiana as oportunidades de investimento existente no país de origem e facilitar a parceria entre as empresas nacionais e as na diáspora. A rede visa também facilitar o acesso das empresas nacionais a profissionais que residam fora do país, identificar e promover oportunidades de negócios em Cabo Verde, no seio da comunidade, organizar e promover ações de capacitação do imigrante e empreendedor no país de acolhimento, assistência e orientação dos investidores no processo de investimento, bem como na implementação do projeto, tanto no país de acolhimento como no retorno à pátria, são também outras funções que a rede de parceiros na diáspora vai desempenhar. É de realçar que esta ideia foi apresentada no ano passado pelo presidente da Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação, que já tinha adiantado que a instituição estava a desenvolver algumas ideias de negócios, entre as quais uma página web para facultar à diáspora crioula toda a informação relevante sobre investimentos no país e reedição da brochura sobre as oportunidades de negócios em Cabo Verde. O Fundo Monetário Internacional publicou esta terça-feira mais um relatório sobre a economia mundial. A instituição volta a defender mais investimento em infraestruturas, pois sem investimentos e reformas, a economia mundial ficará muito abaixo do que era antes da crise. Segundo o documento, o potencial de crescimento mundial sofreu um grande impacto após a crise financeira de 2007-2009 e deve permanecer desfasado por anos, sugerindo que as taxas de juros devem permanecer baixas por algum tempo. O crescimento potencial, que mede o ritmo em que as economias podem crescer ao longo do tempo sem ter problemas inflacionários, já vinha desacelerando nas economias mais ricas antes da crise financeira devido ao envelhecimento das populações e a uma queda na inovação tecnológica. No entanto, quedas no investimento privado e no crescimento do emprego reduziram o crescimento anual potencial nestes países para 1,3% entre 2008 e 2014, meio ponto percentual abaixo do período pré-crise, de acordo com o estudo do FMI. Para os próximos 5 anos, o crescimento anual potencial das economias avançadas deve passar para 1,6%, ainda abaixo das taxas de crescimento pré-crise, tornando ainda mais difícil a redução das altas dívidas pública e privada, segundo o FMI. O fundo disse também que a fraca demanda na zona euro e no Japão podem levar a um crescimento potencial ainda menor que o previsto. Nos mercados emergentes, o crescimento anual potencial caiu para 6,5% de 2008 a 2014, cerca de 2 pontos percentuais mais baixo do que antes da crise, e a expectativa é que recua ainda mais para 5,2% durante os próximos 5 anos, conforme a população envelhece, limitações estruturais restringem o crescimento de capital e a produtividade desacelera. O FMI recomendou que as economias ricas sustentem a demanda e o investimento, incluindo mais recursos para infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Economias emergentes também devem impulsionar os gastos com infraestrutura, livrar-se de regulações excessivas e melhorar a qualidade da educação. A maioria das bolsas de valores do mundo usam hoje valores mobiliários escriturais. Cabo Verde não é exceção. Seja pelas facilidades, rapidez, menor custo, maior segurança, os títulos com representação eletrónica estão ao alcance dos emitentes e investidores cabo-verdianos. As ações, obrigações e outros valores mobiliários podem ter 2 tipos de representação: titulada, representação física em papel; escritural, representação eletrónica. Ao processo de conversão dos valores titulados em escriturais, dá-se o nome de desmaterialização de títulos. Um título escritural é um título desmaterializado, isto é, sem representação física, estando registada eletronicamente na conta de um intermediário financeiro. A prova da titularidade deste tipo de valores mobiliários é encontrada nos registros oficiais do emissor. Este tipo de representação tem desfrutado de uma grande dose de popularidade pelas vantagens que acarreta, entre elas maior segurança, simplificação, agilização das transações, minimização dos custos do sistema como um todo.
para os investidores. O processo permite aos proprietários manterem as suas ações sem serem sobrecarregados com a tarefa de manter os documentos em papel. Acautela o risco de extravio, perda e falsificação. Os investidores recebem notificações atempadas em relação a eventos corporativos e o cash flow originado é facilmente creditado nas contas dos investidores, uma vez que se pode verificar a propriedade dos títulos a qualquer momento. Os títulos eletrónicos podem ser dados como garantias em processos de empréstimos, pelo que, nestes casos, as taxas de juros são tendencialmente mais baixas, pois o intermediário financeiro terá custos mais reduzidos. Para o emissor dos títulos, permite o processamento de eventos corporativos a custos muito mais reduzidos e de forma mais diligente, o pagamento de dividendos de forma célere, sem as complicações de prova acionista e sem os burocráticos processos de registro em livros de ações que acarretam tempo e custos. Após a venda, em vez de ter de invalidar cópias impressas de ações e modificá-las para serem reeditadas para o novo proprietário, o processo requer uma simples verificação da venda das ações e atualização da titularidade. A desmaterialização dos títulos acautela o emitente dos custos de impressão dos títulos, de armazenamento, reposição de certificados perdidos ou roubados, da retificação de erros humanos, na identificação de certificados apresentados com intenção fraudulenta ou previamente cancelados. Está sediada na Bolsa de Valores de Cabo Verde a Central de Liquidação e Custódia dos Títulos. É a entidade responsável pela gestão e controle dos títulos escriturais. Com este sistema digital, todos os valores mobiliários podem ser registados em formato eletrónico, independentemente de estarem ou não cotados na Bolsa. Para garantir a máxima segurança dos dados, há cópias dos discos em todos os níveis. Os backups são feitos diariamente, de forma que, em caso de problemas, o sistema possa ser reposto exatamente igual ao dia anterior. Existem firewalls e routers que garantem o acesso restrito. Como já lhe tinha indicado no início do programa, hoje vamos lançar um olhar sobre o mercado de valores mobiliários cabo-verdiano. E para nos ajudar a lançar esse olhar crítico, mais especificamente sobre os desafios e constrangimentos que se colocam a este mercado, tem como convidado o Dr. João Santos, vogal da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Dr. João Santos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Praça Financeira. Obrigado. Diz que o mercado de valores mobiliários é fundamental para financiar o crescimento da economia. Porquê? Bom, repare, o mercado de valores mobiliários tem um conjunto de características que são muito importantes para o crescimento económico. E uma dessas características é, sem dúvida, a questão da eficiência. Eficiência na ótica de custos. Ou seja, o mercado consegue remunerar aplicações a taxas mais elevadas ou também conceder financiamento a custos mais baixos, isso comparativamente com outras alternativas de financiamento. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, nos últimos 5 anos, as taxas de remuneração foram cerca de entre 30% a 40% mais elevadas do que aplicações de prazo equivalente em depósitos bancários. E do outro lado do mercado, os financiamentos concedidos pelo mercado custaram a quem tomou esses financiamentos, portanto, empréstimos obrigacionistas, por exemplo, qualquer coisa entre 30% a 40% menos do que financiamentos bancários de prazo equivalente. Portanto, e essa eficiência acaba por incentivar tanto a poupança como o investimento. E sabemos que tanto a poupança como o investimento são variáveis importantes para o crescimento económico. Portanto, daí a importância da ligação entre o mercado de valores mobiliários e o crescimento económico. A supervisão deste setor em Cabo Verde está a cargo da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Quais são as linhas mestras, vamos dizer assim, desta supervisão? Bom, a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários é um serviço do Banco de Cabo Verde, um serviço dotado de autonomia administrativa e funcional e com responsabilidade para fazer a supervisão desse mercado. E faz essa supervisão orientada por 3 objetivos principais: a proteção dos consumidores, a garantia da eficiência, o funcionamento eficiente e regular dos mercados e a prevenção do risco sistémico. Ou seja, a função da Auditoria Geral é garantir que o mercado funcione e funcione bem, garante também que os consumidores tenham os seus direitos respeitados e também, por último, mas não menos importante, a Auditoria Geral visa, com a supervisão que faz, visa garantir que a atividade que ocorre no mercado também não crie problemas para o resto do sistema financeiro. E faz essa supervisão orientada, portanto, pelos regulamentos, pelas leis e também por regulamentos que ela mesma emite, exige informações, concede registro, autoriza determinados atos e um conjunto de outras atividades de supervisão.
Porquê? Porque o mercado como eu disse, é um mercado muito mais eficiente do que outras alternativas, mas é também um mercado de risco consideravelmente mais alto. E importa garantir às pessoas, mesmo aquelas, portanto, de qualquer nível de escolaridade económica, social e cultural, importa garantir a essas pessoas que quando entrarem no mercado as coisas irão correr bem, porque há uma autoridade que está a acompanhar a atividade desse mercado a par e passo e tem poderes para exigir informações, exigir comportamentos e, em última instância, até para instaurar processos e aplicar coimas. Que desafios e constrangimentos, ou poderia dizer até o contrário, constrangimentos e desafios se colocam no pleno desenvolvimento deste mercado em Cabo Verde? Depois acrescento também a essa questão a dinamização de instrumentos financeiros como fundos de investimento, leasing, factoring, seria uma dessas vias também para levar esse pleno desenvolvimento do mercado de valores mobiliários cabo-verdiano? Bom, portanto, felizmente que também há muitas oportunidades, porque, como eu disse, os desafios são vários. Designadamente, por exemplo, a necessidade de desenvolver melhor o mercado acionista, que hoje é um bocado incipiente. Portanto, o segmento acionista do mercado de valores imobiliários, da Bolsa, dos títulos cotados em Bolsa, representa pouco mais de 10% do total. A maioria do nosso mercado é um mercado obrigacionista, ou seja, um mercado de dívida. Precisamos desenvolver mais um mercado acionista, que é o mercado de participações, que ajuda melhor a gerir o risco, que é uma também função importante do mercado. Há outro desafio, que é o desenvolvimento do mercado secundário. Só para dar uma ideia, nós em Cabo Verde nós temos qualquer coisa como, em finais de dezembro do ano passado, tínhamos qualquer coisa como 60 milhões de contos de capitalização bolsista. Isso é o valor total dos títulos admitidos à cotação em bolsa. E desses 60 milhões de contos, a transação, portanto, a venda e compra de títulos no mercado secundário foi de apenas da ordem de 400 mil contos. Portanto, estamos a falar de menos de 1%, menos de 1%, ou seja, a grande maioria dos títulos, mais de 90%, 99%, depois de admitida a cotação, ficou aí parado. Portanto, o mercado não é para isso. O mercado é para os títulos serem cotados e depois serem transacionados, permitindo assim que o mercado desempenhe as funções importantes que tem no sistema financeiro e na economia. Agora, precisamos sim de desenvolver, ultrapassar esses constrangimentos e eu penso que os instrumentos e as entidades financeiras não bancárias que referiu, como os fundos de investimento, podem ser muito importantes, porque é que as pessoas são diferentes umas das outras, designadamente na atitude que têm relativamente ao risco e também na atitude que têm, na preferência que têm para produtos financeiros. Portanto, quando num ambiente em que há várias alternativas, as pessoas podem, cada uma delas, escolher a alternativa que mais se adequa ao seu perfil e às suas preferências. Portanto, nesse sentido, as entidades financeiras não bancárias são muito bem-vindas. No caso específico do setor do mercado secundário, que referiu como um dos desafios a dinamização deste mercado, que constrangimentos precisam ser ultrapassados para que se alcance essa dinamização do mercado, como já há muitos anos que se tem falado, se tem colocado essa dinamização como um dos objetivos aqui em Cabo Verde? São basicamente os desafios aqui também há desafios a enfrentar e a vencer. São desafios essencialmente de três ordens. Primeiro, a nível das condições macroeconómicas, das finanças públicas, tudo isso acaba por influenciar o volume de atividades no mercado e também do clima de investimento. Uma segunda ordem de questões tem a ver com os setores e as entidades que fazem investimentos. Portanto, a atividade a situação num determinado setor acaba por condicionar o volume de transações que se faz com os títulos emitidos nesse setor e pelas entidades que operam nesse setor. E um terceiro aspecto tem a ver com as pessoas, porque o mercado são essencialmente as pessoas que compram, as pessoas que vendem. E para as pessoas comprarem e vender, têm de poder saber fazê-lo, têm de querer fazê-lo e têm de poder também fazê-lo. É aí que nós temos de trabalhar, no sentido de criar as condições que as pessoas possam efetivamente fazer os negócios, para além das outras duas questões fundamentais que referi anteriormente. Acredito também que outro desafio que se coloca ao mercado de valores mobiliários cabo-verdiano é a questão da literacia financeira. Sim, esse é um aspecto muito importante, porque, repare, um dos amargos ensinamentos da crise financeira é que as pessoas envolveram-se muitas vezes com produtos financeiros que não conheciam, que não compreendiam, cujas consequências não conseguiram perceber-se a tempo e hora.
E não só as pessoas mesmo, até em alguns dos casos, paradoxalmente, os próprios intermediários financeiros colocaram alguns desses produtos no mercado, nem sequer também os compreendiam muito bem. Portanto, nós temos de trabalhar no sentido de dar mais conhecimento às pessoas, mais aptidão para que possam conhecer melhor os produtos e tomar decisões de investimento de uma forma mais consciente, porque risco sempre haverá, e particularmente no mercado de valores imobiliários. Mas é importante que as pessoas conheçam a dimensão dos riscos, possam fazer uma gestão adequada desses riscos. Portanto, a literacia financeira é um objetivo. Portanto, a educação financeira, com vista à literacia financeira das pessoas, tem em vista esse importante objetivo. E com os resultados dados que vão sair do inquérito sobre literacia financeira, espera-se então, desta forma, criar um plano mais adequado à realidade cabo-verdiana neste sentido? Sim, necessariamente. Portanto, o inquérito é um primeiro passo. Portanto, ajuda a fazer o diagnóstico da situação, das necessidades e ajuda depois a preparar as ações de educação financeira com vista ao objetivo de ter as pessoas em condições de poderem tomar decisões conscientes, riscos calculados nas suas decisões de investimento. O mercado acionista, como referiu no início da entrevista, ainda é fraco comparado com o mercado obrigacionista que é em Cabo Verde, o que se pode justificar também por fato do tecido empresarial cabo-verdiano ser, na sua maioria, constituído por pequenas e médias empresas, ou alguns dizem micro, pequenas e médias empresas, que não têm a capacidade de cumprir com os requisitos necessários para fazer emissões na Bolsa de Valores. Acha que a criação do segundo mercado seria uma resposta para esse constrangimento? Pensamos que sim, porque, repare, como referiu, é que o mercado de cotações oficiais... Bom, antes de mais, repare, nós estamos já com sensivelmente quase 20 anos de mercado de valores mobiliários institucionalizado e apenas temos até agora admitidas à cotação 4 empresas. Portanto, isso é indicativo de que há insuficiências a ultrapassar. E o que podemos fazer, o porquê disso, antes de mais, é que as exigências de admissão à cotação, mas também de manutenção na cotação, porque não basta chegar lá, é preciso manter-se lá. As exigências são grandes, seja em termos de volume de recursos em causa, seja também em termos de deveres de informação. E a maioria das nossas empresas, como referiu, pelas suas características, pela sua dimensão, não consegue preencher esses requisitos do mercado oficial que existe neste momento. Portanto, o que existe em muitos países, até em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, é o chamado segundo mercado, como referiu o caso da Nasdaq nos Estados Unidos, que ajudou muito com o desenvolvimento das startups, designadamente em áreas ligadas com as tecnologias de informação. Portanto, é um mercado ainda também oficial, mas com exigências menores de volume e de prestação de informação. Portanto, pensamos que seria um mercado mais adequado às nossas características, à grande maioria do empresariado nacional. É um desafio que temos pela frente. Se todos nos empenharmos nesse sentido, acho que conseguiremos fazê-lo a bem das empresas e também a bem do mercado. E esse mercado funcionaria exatamente da mesma forma? A única questão teria o mercado primário, o mercado secundário, a única diferença é que teria menos exigências? Exatamente. Exigências em termos de volumes, porque, por exemplo, repare, neste momento, para uma empresa ser admitida à cotação no mercado oficial, onde estão já as 4 empresas, tem de ter capitais próprios, portanto, capital social e mais algumas coisas, de pelo menos 100 mil contos. E a maioria das empresas não tem isso. E também tem de preencher um conjunto de requisitos de informação, tem de dar não só apenas informação anual sobre as contas, mas informação regular sobre tudo o que pode influenciar o valor dos títulos dessa empresa no mercado. E é muita informação, é informação complexa, portanto, esse segundo mercado irá diminuir, ajustar essas exigências a essas empresas mais pequenas e com menor capacidade. A internacionalização do mercado de valores mobiliários cabo-verdiano precisa ser melhor trabalhada? Sim, é também um dos outros desafios que nós temos aqui. Felizmente que aqui também já temos indícios bastante encorajadores. Por exemplo, todas as ofertas públicas que foram feitas no mercado, e já estamos por aí com algumas dezenas, elas foram fortemente participadas por investidores não residentes, imigrantes cabo-verdianos, mas não só. Portanto, pessoas de outras nacionalidades que investiram no nosso mercado por essa via. E agora, mas também aqui também temos muita coisa, muito trabalho de casa a fazer, porque repare,
No mundo de hoje, globalizado, as pessoas têm à sua disposição um leque praticamente infinito de possibilidades. Portanto, só vão aplicar lá onde as condições oferecidas forem as melhores. Portanto, só as praças mais competitivas é que vão se poder afirmar. Portanto, é esse o nosso desafio. Desenvolver a nossa praça na base do princípio da competitividade e da credibilidade. São os dois aspectos fundamentais para a afirmação de uma praça financeira internacional. Vamos esclarecer. Competitividade significa custos mais atrativos, custos mais baixos para quem toma empréstimos e remunerações mais altas para quem faz aplicações. Mas competitividade significa também, e isso é também um grande desafio para nós aqui em Cabo Verde, serviços especializados de qualidade. Temos de ter serviços de qualidade, porque senão os custos mais atrativos não compensam. Mas há um terceiro aspecto, aliás, o segundo grande aspecto da construção dessa internacionalização do mercado tem a ver com a credibilidade. Credibilidade significa uma regulação e uma supervisão adequados, de modo a garantir, por um lado, a segurança jurídica dos negócios, mas também, por outro lado, prevenir o risco reputacional. Portanto, esse é um aspecto importante. Portanto, em suma, esse é o trabalho de casa que nós temos de fazer. Trabalhar no sentido da competitividade e da credibilidade com vista à internacionalização do mercado, que neste momento, como eu disse, já apresenta indícios e indicadores. E indícios encorajadores. Dr. João Santos, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Até uma próxima oportunidade. Certamente. Obrigado, nós. Quanto a si, caro telespectador, vamos já de seguida para um curto intervalo, mas não se preocupe que voltamos já para a segunda parte do Praça Financeira. Sejam bem-vindos à segunda parte do Praça Financeira. Apesar do aumento não só em número, como também no volume de transações registado no mercado secundário em 2014, a dinamização deste mercado continua a ser uma das grandes apostas da Bolsa de Valores de Cabo Verde em 2015, sem esquecer o desenvolvimento continuado do mercado de capitais e efetiva regulação do mesmo. O relatório de gestão e atividades de 2014 da Bolsa de Valores de Cabo Verde indica que, a nível operacional, o ano ficou marcado pelo grande volume de operações realizadas sob títulos do Tesouro, com destaque para o volume de emissões, pagamentos de juros e amortizações. Destacam-se ainda a demissão, a cotação de obrigações do FH, do Ecobank, desmaterialização das ações da garantia e a oferta privada das ações da seguradora. Num balanço ao ano fim, o relatório aponta que, apesar de ter havido um ligeiro aumento do número de títulos cotados, 1,2%, o volume global de emissões no mercado primário aumentou em 34% face ao período homólogo. O mercado primário da dívida pública teve maior dinâmica, pois o volume de emissões ronda os 92% do volume global de emissões no mercado primário. Já as transações no mercado secundário sofreram um aumento, seja em número, seja em volume. Nós tivemos aumentos consideráveis de emissões e também de transações, nesse caso, no mercado secundário. Só para ter uma ideia, tivemos um aumento de cerca de 42% só a nível do número de transações face ao ano 2013 e a nível do volume de transações no mercado secundário tivemos um aumento a rondar 280%. Portanto, nós tivemos um aumento considerável em nível de transações. O mercado primário também continuou dinâmico, principalmente a nível de emissões por parte do Estado. No final de 2014, a capitalização bolsista situava-se em mais de 59 milhões de conto, o que representa 36% do produto interno bruto, depois de uma variação positiva de 7,2% face ao período homólogo. Para 2015, a Bolsa de Valores de Cabo Verde quer continuar a apostar no desenvolvimento continuado do mercado de capitais, em novos produtos e serviços, promovendo maior dinamização do mercado secundário e maior acesso ao mercado bolsista através de novos canais. Avançar com o sistema de market maker. Uma outra alternativa também é apostar cada vez mais na questão da literacia financeira. Muitas pessoas às vezes não transacionam porque não têm informação de que podem comprar ou vender no mercado secundário. Portanto, é um trabalho árduo que estamos a fazer juntamente com os bancos e também da própria GMVM para massificarmos a literacia financeira no país. Um outro aspecto importante que poderá incrementar a dinâmica do mercado secundário é o projeto de novos canais. Não é? Normalmente as pessoas, para comprar ou vender títulos,
devem dirigir ao seu banco, à sua agência mais próxima. Mas por que não comprar ou vender através de um smartphone, internet, ATMs? Ou seja, também poderemos alargar até a diáspora. De realçar que o montante dos juros vencidos em 2014 aumentou em 52%, mas deste montante global, cerca de 267 mil contos ficaram por ser liquidados, 31% do montante global vencido. Está à consulta pública até 30 de abril o projeto de regulamento da AGM-VM sobre organismos de investimento coletivo, mobiliários e imobiliários. São 4 questões submetidas ao escrutínio dos agentes do mercado, investidores, académicos e público em geral. O processo de consulta decorre até o dia 30 de abril de 2015. O objetivo é que todos os agentes do mercado, os investidores, os académicos e restantes membros da sociedade civil possam pronunciar sobre o regulamento, endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções apresentadas. É submetido à consulta pública o projeto de regulamento sobre organismos de investimento coletivo, mobiliários e imobiliários. O regulamento está inserido no contexto da reforma legislativa em curso no direito dos valores mobiliários cabo-verdiano, vem complementar o renovado regime jurídico dos organismos de investimento coletivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 15/2005. O regulamento versa sobre questões como comercialização de organismos de investimento coletivo estrangeiros, divulgação de medidas de rentabilidade, sociedades de investimento imobiliário, fundos de investimento alternativo e entre outros. No que se refere a este projeto de regulamento, a Auditoria-Geral do Mercado de Valores Mobiliários submete à consulta pública as seguintes questões. Concorda com os requisitos fixados para comercialização em Cabo Verde de unidades de participação de organismos de investimento coletivo domiciliados num país estrangeiro não membro da OCDE? Concorda com as fórmulas empregues para o cálculo de medidas de rentabilidade e de risco? Concorda com as regras de cálculo do valor líquido global do organismo de investimento coletivo? Concorda com o esquema remuneratório proposto para as entidades gestoras de fundos de investimento alternativo? Segundo a AGM-VM, no âmbito do processo regulamentar em curso, tendo em especial atenção à novidade e complexidade das matérias em questão e o estado embrionário destas matérias em Cabo Verde, mostra-se essencial aferir a sensibilidade do público e atender às preocupações do mercado, dos seus agentes e participantes, relativamente às diversas matérias que são agora objeto de regulamentação. O projeto de regulamento pode ser consultado no site do Banco de Cabo Verde. Para quem está interessado em investir em títulos do Tesouro, atualize-se agora com o calendário dos leilões que estão previstos neste segundo trimestre de 2015. Não esqueça que o calendário pode ser consultado no site da Direção-Geral do Tesouro. Neste segundo trimestre de 2015, ainda serão realizados 9 leilões de títulos do Tesouro, 3 de bilhetes do Tesouro e 6 de obrigações do Tesouro. Estes leilões têm, no total, um montante indicativo de 3.500 milhões de escudos. Tenha atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para terça-feira, dia 14 de abril, a partir do meio-dia. São 500 mil obrigações do Tesouro, com valor nominal de 1.000 escudos e com uma maturidade de 9 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Agora é tempo de lançarmos um olhar sobre as cotações do dia e sobre o calendário do pagamento dos juros dos empréstimos obrigacionistas. A Bolsa fechou esta quarta-feira com as ações da Enacol cotadas a 2.800 escudos e as da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 escudos por ação. As ações da Caixa Económica de Cabo Verde encontram-se cotadas a 2.990 escudos por ação. Destaque para as ações do BCA, que passaram de 2.990 escudos para 3.500 escudos por ação. Quanto às ordens de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos dispõe da melhor ordem de compra, com 11 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 7.895 ações ao preço de 3.500 escudos. A Caixa Económica de Cabo Verde com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. E por fim, a Enacol com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao quinto cupão das obrigações da série A do empréstimo obrigacionista da ASA, Aeroportos e Segurança Aérea, vencem a 13 de abril. Já o 16º cupão das obrigações das séries A e B da Eletra vencem a 15 de junho. A 17 de junho de 2015, vence o 9º cupão das obrigações do Banco BAI Cabo Verde.
Chega assim ao fim a última edição desta temporada do Praça Financeira. Para aqueles que nos acompanharam ao longo destes 6 meses, um muito obrigado de parte de toda a equipa que trabalhou para si. Tenha um excelente resto de semana. Mas não se esqueça, diversifique, informe-se e encontre o seu equilíbrio entre o risco e a rentabilidade. Até breve.